Vocês poderão perguntar, com razão, por que, para falar de literatura, eu iniciei a tratar de pintura. O fiz por um propósito bem claro, porque foi a partir da pintura que um grande pensador, um grande teórico suíço refletiu sobre características também na literatura, não apenas na literatura, mas em outras áreas do saber. Então, o barroco das artes plásticas pode ser aplicado, como ele mostrou, em outras áreas também. Esse cidadão chamava-se Heinrich Wölfflin, viveu de 1864 a 1945. Então, eu vou explicar para vocês porque eu acho importante nós que estudamos literatura conhecer, né, um pouco sobre o percurso das ideias, né? Então, ele estendeu o conceito de barroco às artes plásticas e à literatura em obras como Princípios Fundamentais da História da Arte, uma obra de 1915, e Renascença e Barroco, obra de 1928. Então, ele estabeleceu no estudo, a partir das artes plásticas, 5 categorias antitéticas, quer dizer, 5 grupos que se opunham um ao outro, né, elementos que se opunham um ao outro, 5 pares de elementos em oposição, e ele utilizou para distinguir o barroco da obra do Renascimento. Então, segundo Wölfflin, a passagem de um estilo para outro, no caso do Renascimento para o Barroco, seria marcado, primeiro, pela passagem do linear para o pictórico. Vamos entender isso. Na obra barroca, há o desprezo à linha como elemento delimitador dos objetos. Então, quando você vai fazer um desenho, você lá faz o tracinho lá, passa lá com lápis ou com caneta, delimitando onde termina o corpo de um personagem. Então, há o desprezo à linha como elemento delimitador dos objetos. E isso leva à confusão entre as coisas. Uma coisa acaba se misturando com outra. Se eu utilizar a luz e a sombra para delimitar os contornos, em vez de um traço, o que é que vai acontecer? Às vezes vai haver uma confusão, né? Um objeto e outro vão se misturar. Ambos vão ficar na sombra e eu não sei onde começa um e termina o outro. Então, na literatura, como isso se aplica, gente? Diz respeito à ambiguidade, à imprecisão, à falta de clareza, não é? Então, o cidadão está falando sobre algo e você não sabe onde ele parou de falar sobre aquilo e começou a falar de outra coisa. Então, há uma ambiguidade. Eu vou dar um exemplo assim, muito superficial, mas percebam, por exemplo, a confusão que gera o início do hino nacional brasileiro. Saber onde está o sujeito, o objeto direto, não é? Porque houve lá uma troca de posições, uma perturbação na sintaxe, que você não sabe onde está o sujeito, os verbos, os complementos desses verbos, né? Então, se nós colocássemos o hino nacional na ordem normal das palavras, nós teríamos assim, algo como: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Sujeito: as margens plácidas do Ipiranga. O verbo: ouviram. Aí você diz o que? O brado o brado retumbante. De quem? De um povo heróico. Percebem? Então, essa confusão na sintaxe, essa perturbação na sintaxe, entre outros fatores, eu estou colocando apenas o plano sintático, mas você também tem no plano da ideia mesmo, né? Uma ideia que não se complementa. Então, os contornos na literatura barroca de algo que você vem falando, sobre algo novo que você passa a falar, às vezes é perturbado. Isso compromete a linearidade. Primeiro vem uma coisa, depois outra, depois outra. As coisas vão se
misturando. Então a primeira, segundo Wölfflin, a passagem do Renascimento para o Barroco é marcado pela passagem do linear para o pictórico, ok? Segunda, a passagem da visão de superfície para a visão de profundidade. Então nós vemos aí que no caso da literatura barroca você tem os elementos sendo dispostos em planos distintos, um mais próximo do observador, outro mais distante, outra numa zona intermédia, não é? Então na literatura diz respeito à complexidade dos textos, né? O teu texto ele tem camadas, né? Tem várias camadas. Você pode ler na superfície, mas pode ler num plano mais profundo, né? Então o que acontece é que muitas vezes uma ideia central ela vai se misturando, ela sai do centro e ela vai se misturando com ideias acessórias, vai dialogando com as outras ideias de tal forma que você não percebe claramente quem está em primeiro plano e quem está em segundo plano. A passagem da forma fechada à forma aberta, né? Em vez da regularidade e da simetria das formas da obra renascentista, então simetria significa a história do peso, né? Você tenta contrabalançar. Então são três figuras, uma na esquerda, uma na direita e uma no centro, né? Você tenta fazer essa simetria. Então isso vem a partir de uma ideia que o cosmo artístico, o universo artístico tem uma estabilidade, tem uma finitude, ok? E você como autor domina aquilo, né? Você controla, você é o senhor daquele universo sobre o qual você trata. Então quando você chega no barroco, essas ideias são esquecidas, abandonadas em favor de uma assimetria. Então você tem uma personagem em primeiro plano, outras mais em outros planos, você perturba essa visão, né? Você quebra a pacificidade do olhar, o olhar se perturba. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir a Ouro Preto, não é? Vocês vão visitar essas igrejas barrocas e vocês se perturbam olhando aqueles altares cheios de voltas, né? Então é tanto floreado que você não encontra o santo. O santo que deveria estar no centro, o teu olhar é puxado para as extremidades e se afasta do centro, né? Então na literatura essa passagem da superfície para a visão de profundidade diz respeito a essa complexidade dos textos, no qual o leitor enfrenta a dificuldade de reconhecer o foco dele, porque é a multiplicação de digressões, né? De discussões. Terceira marca assinalada por Wölfflin é na passagem do Renascimento para o Barroco, é a passagem da forma fechada à forma aberta, né? Isso era o que nós vimos discutindo, desculpem. E é exatamente isso, não é? Então, na literatura, de que forma a forma aberta se evidencia? São textos que não têm uma conclusão precisa, né? Ela há sempre um sentimento de que o autor queria dizer mais do que disse. Por ao impedimento, ele não conseguiu ir além. Dentro da literatura barroca, isso tem a ver com aquela ideia de uma pessoa perturbada entre dois mundos. O mundo renascentista, o mundo renascentista, ou medieval, antes ainda, que queria voltar, e essa modernidade que vem chegando, esse homem se encontra no meio desses dois mundos, né? Então ele não consegue encontrar muito claramente um caminho a seguir. Então essa incapacidade de dar conta da complexidade, dessas coisas ambíguas, né? Que estão todas ali, aquele caldeirão, faz com que o autor não consiga concluir o que diz, né? Tem uma obra aberta nesse sentido. Então fortalece tanto a ideia dessa incapacidade do escritor, como também
mostra a importância do leitor intervir, né? Interpretando, né? Completando aquilo que não foi dito. O quarto ponto que Wölfflin destaca é que a passagem do Renascimento para o Barroco é marcada por uma passagem da multiplicidade à unidade. Eu já tinha acentuado isso, que na obra renascentista, cada personagem é valorizado, né? Cada personagem é valorizado. Muito embora participem de um conjunto, eles sejam elementos, partes de uma orquestração, né? De um todo harmônico, cada um deles recebe um destaque, tem o cuidado do detalhe, do pormenor. Já no barroco, o que vai interessar vai ser o conjunto. É claro que o que eu vou dizer agora, gente, serve apenas como uma referência para vocês aí, para facilitar o entendimento. Então observem, por exemplo, a obra, não apenas do Caetano, mas todos aqueles que participam, né, do movimento do tropicalismo, né? É um texto que as ideias aparecem caleidoscopicamente, né? Caleidoscopicamente, como assim? Caleidoscópio é aquele instrumento que você tem um líquido, várias peças ali dentro, você balança e eles ficam flutuando naquele líquido, cada um em um plano diferente. Então, para você entender uma obra do Caetano, você tem que se afastar e entender o todo. Não vá procurar entender atomisticamente, quer dizer, pedaço por pedaço, um depois do outro, né? Porque as ideias vão se sucedendo de uma maneira aparentemente caótica, mas eles compõem um conjunto, né? É claro que a obra de Caetano é obra modernista, né? Não é barroca nesse sentido aí, mas há quem defenda que o barroco é uma constante universal, ela não está presa a um tempo específico, não é? Ela vai e retorna um indo e vindo constante. Então, se você pega alguns textos dele, você tem uma frase depois de outra, como essa frase primeira conversa com essa segunda, como essa imagem segunda conversa com a imagem primeira, né? Então você tem que entender no conjunto. Se você for tentar, né, entender atomisticamente, como você fazia na época de ouro do rádio, em que cada frase complementava a frase anterior, né? Uma coisa muito bem controlada, você vai se perder, né? Pensem, por exemplo, açaí, avião, zoom de besouro, imã, branqueatez da manhã. Ó, tem uma imagem depois da outra, depois da outra, depois da outra. Então você tem que entender o que é que ele está falando, né? No conjunto, não pedaço por pedaço. Então, no caso da literatura barroca, é essa dificuldade de acompanhar parte por parte do texto, pois ocorrem constantes interrupções, quebra do nexo aparente, pelo menos entre as partes. Deve-se, portanto, compreender o conjunto do texto, em vez de percepções atomísticas, quer dizer, pedaço por pedaço, átomo por átomo. Finalmente, Wölfflin acentua a passagem da claridade absoluta para a claridade relativa. Então, cada peça que compõe o conjunto da obra renascentista, cada uma delas tem uma luz, é iluminada, né? Todas são iluminadas, um jorro de luz brota de um veio qualquer e ilumina todos os personagens. Quando você chega na peça barroca, não é assim. Você pode dizer que um personagem está mais iluminado do que o outro. Não há uma iluminação uniforme. Uns recebem mais, outros menos, né? Outros nem recebem nada. Está totalmente mergulhado na escuridão. Por isso a ideia, não é a ideia da claridade relativa. Ele é mais claro em relação ao outro. Não pode se falar de uma claridade absoluta. Na literatura, o que é que isso tem a ver? Diz respeito àquilo que nós já falamos lá, sobre linearidade, sobre o pictórico, né? Tem a ver com o claro escuro, as imprecisões, a ausência de clareza, as imprecisões.
tudo isso, gente, intencional. Não é que o autor seja incapaz de dar tradução àquilo que ele quer falar. Ele apenas quer dar expressão a um momento de angústia em que o homem se encontrava no meio dessa indecisão terrível, né? Entre a luz e a escuridão, entre o espírito e a carne, entre a matéria e o espírito, né? Então esse homem está dividido entre dois mundos que se opõem. Ele está ali como uma marionete nas mãos desses senhores gigantescos, né, que perturbam sua trajetória. Então, na literatura de respeito a isso, e também significa que o texto, que o sentido dos termos deve ser buscado no contexto do texto. Não existe um significado, né, prévio que vai iluminar aqueles termos. Eles ganharão sentido dentro do contexto do texto, né? Então, um é iluminado em relação, na dependência do outro. O outro ajuda a iluminar, né, a outra parte, né, o outro elemento, o outro símbolo, o outro objeto que está descrito no texto. Em suma, gente, em suma, as artes plásticas foram o princípio através do qual se pensou, né, de como um estilo artístico substituir um outro. Então começa na pintura, na arquitetura e depois vai se espalhando pelas outras artes, inclusive a literatura. Por isso comecei pela pintura. Há, no entanto, a necessidade de fazermos um complemento às ideias de Wölfflin. Para que a gente entenda isso, é preciso perceber que o Wölfflin foi produto do seu tempo. Então ele foi orientado, ele foi guiado por uma teoria chamada de pura visualidade, né? Segundo essa teoria, a arte deve ser analisada através de uma teoria do olhar artístico. Significa que não entrarão na análise questões como o reflexo sociopolítico, né, a biografia dos artistas ou qualquer outra concepção dessa natureza. Então não poderíamos examinar o contexto sócio-histórico de um período para poder compreender como aquele estilo se formulou. Essa é uma teoria ligada ao estudo das formas, né? Formas inclusive com F maiúsculo, é uma coisa meio platônica e tal. Então, contradição dessa visão do teórico suíço, do Heinrich Wölfflin, historiador de arte alemão, George Weiss, não sei se pronuncia-se assim, George Weiss, salientou que a arte clássica do Renascimento representava uma nova concepção de homem. Então não era apenas o estudo das formas, você tinha que entender de que forma essas formas eram alimentadas pela mentalidade do período. Então ele salientou que a arte clássica do Renascimento representava uma nova concepção de homem, diferente tanto da concepção medieval e gótica, como da realista concepção da arte quatrocentista. Então, nessa perspectiva, da mesma forma que utilizamos o contexto socio-histórico, político, cultural para explicar o Renascimento, podemos fazer também com o Barroco. Dito de outro modo, aquele estilo, na verdade, é tanto produto como também retrato de uma época. Porque a obra barroca teve recepção naquele período? Porque as pessoas viam naquela arte uma maneira, né, de compreender melhor o seu mundo, né? A sua mentalidade exigia um padrão estético, né? E o barroco
exatamente dava respostas a essas inquietações do momento. Quando eu falo isso sempre, essa é uma das vantagens da gente já ter vivido um pouco mais, né? Vou completar 55 anos este ano. Mas já vi, por exemplo, que a geladeira na minha infância era arredondada. Os cantos eram arredondados, assim como também os carros, né? O Vemag, o, o Gordini, eram carros que eram arredondados. Depois eles cederam espaço para produções que tinham quinas. Se você não podia bater no canto, você se machucava, né? Então o arredondado cedeu lugar ao objeto de quina. Depois ele vai voltar novamente o arredondado, né? Então as formas elas vão dando resposta às inquietações de cada tempo, ok? É claro que sempre há o vintage, né? A recuperação de obras ou de formas de uma época pretérita, mas elas vêm se ajustando a outro contexto, não é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a calça Saint-Tropez, na minha época chamava-se calça cocota, né? Aquela que tinha que aparecer, como é que eu diria isso de uma maneira elegante, né? A divisão entre as nádegas, né? Então é isso, as coisas vão retornando, mas em outro contexto, tá bom? Bom, dito isto, pessoal, vamos discutir agora definições para a palavra barroco. Se vocês entrarem num dicionário comum, vocês irão se perturbar, porque barroco tem várias acepções. Eu selecionei algumas. Primeiro, barroco dava-se o nome a uma pérola que não era arredondadazinha, né? Não tinha forma esférica, era uma pérola irregular. Também barroco era uma rocha, uma formação rochosa pequena e irregular. Também era cova, também significava barranco. Passou a ser também entendido como bizarro, esquisito, aquilo que é muito estranho, aquilo que é extravagante também, ou que dá muito nas vistas, né? Então você tem várias concepções sobre a palavra barroco, predominando aquela coisa que é esquisita, né? Que ela chama a atenção pela sua excentricidade, pela sua bizarrice. Se você pegar todos esses adjetivos, predominará essa ideia de algo estranho. No terreno da arte, pessoal, aqui é o meu menino. Eu estou gravando a aula, né? Depois você vê, viu? Mas aí eu vou ficar quietinho. Tá. Então, no terreno da arte, barroco significa um estilo artístico cujas formas preciosas, contornadas ou acentuadas se apõem às do Renascimento e do Classicismo. Ok? Então, são essas as concepções. Ok? Então, aqui nós interrompemos o segundo bloco e passamos ao terceiro. Daqui a pouco iniciamos.